Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina. Hoje vamos dar continuidade, à discussão a respeito das ligações covalentes. Como nós vimos, na última aula, nós discutimos um pouco aí, algumas características gerais, das ligações covalentes, que formam moléculas, como que essas, diferenciam ali dos compostos iônicos. Vimos, que podemos ter alguns tipos de ligações, como ligações simples, duplas e triplas, tá? E hoje nós vamos dar um passo a mais, na compreensão dessas ligações covalentes, ok? Primeira coisa, nós temos que discutir um pouco a respeito de polaridade dessa ligação, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos átomos quando eu tenho uma molécula, formada por átomos iguais, a gente poderia citar aqui, por exemplo, H2, então se eu tenho dois átomos de hidrogênio que estão ligados ali por uma ligação covalente, esses elétrons eles são igualmente compartilhados entre esses dois átomos. E a gente então vê que esses elétrons vão tender a ficar nesse espaço internuclear, de forma então que eu vou ter o que nós chamamos de molécula apolar. No entanto, quando nós temos átomos diferentes, esses elétrons não tendem a ser igualmente divididos entre eles, não tende a ser igualmente compartilhado entre eles. Relembrando, aqui, apesar de eu não ter chamado a atenção no início, porque nós já discutimos isso antes, mas relembrando que as ligações covalentes são feitas a partir de compartilhamento de elétrons. Então, se eu tenho aqui dois hidrogênios, eu tenho um par de elétrons que está sendo compartilhado entre esses dois átomos de hidrogênio. Se eu tenho aqui o HCl, eu tenho uma ligação simples entre o hidrogênio e o cloro, e logo eu tenho então um par de elétrons também sendo compartilhado entre o hidrogênio e o cloro. Aqui é apenas um par de elétrons, nas duas situações, porque o hidrogênio só tem um elétron, então ele vai se estabilizar com apenas dois elétrons na sua camada de valência, como semelhante ao gás nobre hélio, que só tem dois elétrons também na sua camada de valência. A princípio, nós vamos adotar aqui a regra do octeto, tá ok? Então, por enquanto, nós vamos utilizar a regra do octeto como guia. Então, repare que o cloro, quando ele compartilha esse par de elétrons com o hidrogênio, ele tinha antes 7 elétrons, tá? O cloro ele é um halogênio, ele está aqui na família 7A. Então, o cloro tinha 7 elétrons aqui na sua última camada, na sua camada de valência. E quando ele compartilha esse elétron com o hidrogênio também compartilha um elétron com ele, estabelecendo essa ligação simples, ele também completa o seu octeto. Então o hidrogênio está com o seu dueto completo e o cloro está com o seu octeto completo aqui também. No entanto, cada um desses átomos vão atrair esses elétrons com uma intensidade diferente. Essa diferença na intensidade, nós podemos entender ela como uma diferença que vai existir entre as suas energias de ionização e a diferença entre suas energias de afinidade eletrônica, tá? Entre as suas afinidades eletrônicas. Lembrando, energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um determinado átomo, e a afinidade eletrônica é a energia que pode ser liberada ou absorvida quando um determinado átomo acomoda um elétron dentro da sua estrutura. Então vamos imaginar, podemos imaginar, fazer um trabalho aqui de imaginação, que um elemento então que tenha uma alta energia de ionização, ele vai ter uma grande dificuldade em perder os seus elétrons. Ao mesmo tempo, nós vimos também que aqueles elementos que têm uma alta energia de ionização tendem a ter também uma alta afinidade eletrônica, ou seja, tendem a liberar uma grande quantidade de energia ao acomodar um elétron. Ou seja, esse cara então, ele libera uma grande quantidade de energia para atrair um elétron, quando ele acomoda um elétron dentro da sua estrutura, e ao mesmo tempo ele tem uma grande resistência a liberar elétrons. Tá? Se ele tem uma grande resistência a perder elétrons, então quer dizer que ele vai tender a puxar esse elétron que está sendo compartilhado para mais próximo dele. Então, ou seja, quanto maior a energia de ionização e maior a afinidade eletrônica, mais esse meu átomo vai tender a puxar o elétron para ficar mais perto dele. Ele vai ter uma energia maior para poder acomodar aquele par de elétrons. Isso vai gerar uma diferença na distribuição de cargas dessa minha molécula, dessa minha ligação química. Nesse caso aqui, essa molécula é formada por apenas uma ligação, então quando eu falo dessa diferença de carga da ligação, eu estou falando da própria molécula, tá?
De forma então que, quando nós temos dois átomos iguais, né, esse par de elétrons vai tender a ficar no espaço internuclear, por isso sendo então igualmente distribuídos ou compartilhado entre os dois átomos, e a sua carga então vai ser igualmente distribuída aqui dentro dessa ligação química, ou dentro dessa molécula, né, sendo, se for uma molécula por apenas uma ligação, como é o caso do H2, formando então o que nós chamamos de molécula polar. No entanto, se eu tenho átomos diferentes, repare então que um desses átomos vai tender a atrair essa nuvem eletrônica, tá? Esses elétrons, né, que estão sendo compartilhados, para mais próximo dele. E aqui a gente pode entender como uma nuvem eletrônica, né? Porque vamos lembrar que elétrons são partículas, né? Uma densidade eletrônica, uma densidade de carga negativa que eu tenho aqui. E aí, como esse elemento aqui, por exemplo, né, tem uma maior energia de ionização e uma maior afinidade eletrônica, ele vai atrair esse par de elétrons para mais próximo dele, criando então uma distribuição elétrica aqui, né? Uma distribuição dessa nuvem eletrônica desigual, fazendo com que eu crie então uma polaridade na minha ligação química, ou na minha molécula, caso a minha molécula seja de apenas uma ligação química. Esse fenômeno, tá, essa capacidade de atrair então esse par de elétrons, vai ser chamado de eletronegatividade. Tem várias formas de se medir essa eletronegatividade. Tá? Uma delas é a partir da energia de ionização e afinidade eletrônica. Mas tem outras formas também, né, de se medir. Nós não vamos aprofundar nisso nessa aula, nós vamos deixar isso lá para a química inorgânica. Mas basta dizer que a escala, né, de eletronegatividade mais usual, né, que é a que a gente vai adotar aqui inclusive, foi proposta por Linus Pauling, né? Então nós vamos utilizar aí, né, a eletronegatividade proposta por Linus Pauling, né, que conseguiu propor uma escala de eletronegatividade de praticamente todos os elementos conhecidos, e hoje os que não eram conhecidos naquela época já se conhece também, né, essa escala de eletronegatividade, de forma que a eletronegatividade já foi verificada, né, de uma forma geral, ela aumenta, né, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Repare que é a mesma evolução, vamos dizer assim, da energia de ionização e afinidade eletrônica, né? A energia de ionização e afinidade eletrônica também tinha uma evolução semelhante a essa, né? Igual a essa, né? Lógico que tinha algumas exceções aqui, mas eram iguais a essa, tá? Repare que a gente não conta aqui os gases nobres, tá? Gases nobres não têm eletronegatividade porque eles não fazem ligações químicas, então não é possível medir essa eletronegatividade deles. Só vale ressaltar que essa eletronegatividade, tá, que foi proposta por Linus Pauling, na verdade, ela é baseada numa diferença de eletronegatividade, né? Ou seja, ele não conseguiu medir de fato a eletronegatividade de cada elemento químico. O que ele fez foi medir a diferença de eletronegatividade de cada elemento a partir de um elemento padrão, tá? Esse elemento sendo o hidrogênio. Então ele estimava, né, essa diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e os outros demais elementos e chegava a um determinado valor, tá? Então aquele valor que a gente vê na tabela periódica, na verdade, é uma diferença de eletronegatividade entre aqueles elementos e o hidrogênio, né? Pedro, mas o hidrogênio não é zero, né? A diferença de eletronegatividade do hidrogênio não é zero, né? Na verdade, ela é diferente de zero. Sim, na verdade começou se medindo, né, considerando o hidrogênio como zero, só que depois percebeu que algumas eletronegatividades de alguns metais começaram a dar valores negativos, né? Ou seja, tem elementos que são menos eletronegativos do que o hidrogênio. Então aumentou-se, né, o padrão do hidrogênio para 2,5, se eu não me engano. E aí então, né, para poder tirar aqueles valores que estavam no negativo, né, de forma que todos ficassem positivos, tá? Mas todos baseados então no hidrogênio. De forma então que quanto maior for a eletronegatividade desse elemento que está ligado, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, né, que estão compartilhando os elétrons, maior vai ser a desigualdade dessa nuvem eletrônica. Maior essa nuvem eletrônica vai tender para um desses elementos químicos, logo, lógico, para aquele elemento mais eletronegativo, tá? Então, ou seja, a eletronegatividade tem a ver com energia de ionização e afinidade eletrônica, de forma que quanto maior for a energia de ionização e maior, consequentemente, maior será a afinidade eletrônica,
maior será a eletronegatividade de um determinado elemento químico. Tá? Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre esses átomos, maior vai ser a polarização da minha ligação química. Até chegar no extremo, né, que a diferença se torne tão grande em que eu não tenho mais uma ligação química, que eu não tenha mais uma molécula, né, eu passo até ali íons. Então, por isso que a gente fala que nós temos esses dois grandes modelos, né, de ligações químicas que são bem antagônicos. Né? De um lado eu tenho aqui uma ligação 100% covalente e do outro lado uma ligação 100% iônica. Tá? Só que entre esses dois extremos eu vou ter aí um espectro, né, de ligações que vão variar. Então, repare que essa capacidade de gerar polos dentro de uma ligação química é como se fosse, né, é um caráter iônico da minha ligação covalente, né? Porque o que tem carga são ligações iônicas. Na ligação covalente, a princípio, a gente não pensaria em termos de carga, não pensaria na existência de cargas, tá? Então, a partir do momento que eu falo que tem uma carga sobre um determinado, uma concentração maior de carga negativa de um lado, e logo a deficiência de carga negativa do outro lado, né, ou poderia dizer um excesso de carga positiva de um outro lado, eu estou falando de um caráter iônico dentro da minha ligação covalente. Né? Esse símbolo que a gente utiliza então para poder demonstrar essas diferenças, né, de polaridade, nós vamos chamar de carga parcial, tá? Ou delta. Esse aqui é um delta minúsculo, né? Então eu posso ler delta mais, né? Aqui eu tenho um delta mais e o delta menos. Ou posso ler carga parcial positiva, carga parcial negativa. Nós temos aqui duas formas, tá, de representar essa polaridade de uma ligação química. Uma delas é representando diretamente já as cargas parciais, né? Então eu coloco sempre a carga parcial negativa sobre o elemento mais eletronegativo, que é aquele que está a mais à direita da tabela periódica, né? E consequentemente o outro que está mais à esquerda vai ficar com uma carga parcial positiva, porque ele tem uma menor eletronegatividade. Ou posso representar através desse vetor. Tá? Repare que aqui nesse vetor eu já tenho uma carga positiva, né, simbolizada aqui, em que marca aqui então quem é meu positivo. Então meu positivo é o hidrogênio, logo o cloro vai ser o meu elemento que está ali parcialmente negativo. Tá? Quando eu tenho então uma diferença de polaridade dentro de uma ligação química, eu digo que essa ligação é polar e por isso ela terá um momento dipolar. Esse momento dipolar sendo igual a zero, tá? Esse momento dipolar é apenas uma representação, podemos pensar dessa forma, tá? Da diferença de cargas que eu vou ter entre essas duas espécies que estão ligadas. Então, quando eu tenho, né, uma diferença de eletronegatividade, eu tenho entre meus átomos que estão fazendo uma determinada ligação química, eu tenho um momento dipolar diferente de zero, e quando eu tenho átomos iguais, e por isso eu não tenho então cargas parciais, eu tenho que o meu momento dipolar é igual a zero. Uma das formas da gente tentar quantificar esse momento dipolar é fazer um produto entre a carga e a distância. Tá? Só que para esse cálculo, considera-se, né, que os dois átomos vão ter a mesma carga. Né? Então, ou seja, esse meu átomo de hidrogênio aqui está com uma carga parcial positiva e o cloro com uma carga parcial negativa. Então, aqui eu tenho mais 1 e menos 1. Então, basta eu colocar aqui um valor unitário, né? Ou seja, a carga aqui nesse caso é de 1 unidade. E a distância, né, que separa esses dois íons, né, esses dois núcleos atômicos, tá? Então aqui eu teria, por exemplo, um núcleo, né, o outro núcleo estaria aqui, e aí eu tenho uma distância entre essas duas cargas, que seria esse D aqui. Então fazendo esse produto, né, ou seja, eu tendo aqui esse D é o meu comprimento da minha ligação. Hoje a gente consegue medir comprimentos de ligações, tá? Com uma certa facilidade dentro de, lógico, a partir de equipamentos específicos, né? Então eu tendo esse comprimento de ligação e sabendo a carga parcial assumida pelos meus átomos, eu consigo determinar ali um momento dipolar. Esse momento dipolar ele é quantificado, tá, em uma unidade chamada de dB. Eu acho que é assim que escreve, eu sempre esqueço um pouco. Então é quantificado em dBs, sendo que esse dB, tá, ele é dado em coulomb vezes metros, né? Então eu tenho que tomar cuidado aí para que eu tenha essa carga em termos de coulombs e tenha a distância, né, entre os meus núcleos, o comprimento da ligação em termos de metros.
Por quê? Porque normalmente a distância entre núcleos, tá, comprimentos de ligações, é dada em angstrom, tá? Sendo que um angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. Então a gente tem que tomar cuidado para sempre fazer essa conversão para metros, ok? A carga, né, do meu elétron também é sempre dada em termos de elétrons, carga fundamental, né? Então 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Aí tem que fazer uma pequena adequação também, porque esse deb, tá? A unidade de 1 deb, ela é definida como sendo equivalente, né, a 3,34 vezes 10 a menos 20 coulombs vezes metros, né? Então, apenas uma regrinha de 3, né? Então, por exemplo, eu quero medir o momento de colagem de uma determinada molécula, uma determinada ligação química. Coloco aqui o valor de uma carga, né? Uma carga, então, em termos de carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19. A distância eu converto para metro, e aí eu vou chegar num determinado resultado desse momento dipolar, tá? Só que esse momento dipolar que eu vou chegar, vai chegar, apesar de chegar como unidade Coulomb vezes metros, ele não pode ser, não posso dizer que esse resultado obtido ainda está em deb, tá? Por quê? Porque um deb equivale a 3,34 vezes 10 a menos 20 Coulomb por metro, vezes metros. Então, para que eu converta esse valor, né, encontrado em deb, basta fazer uma regra de 3 simples, né? Se um deb equivale a isso, esse valor encontrado vai equivaler a x deb, né? Então, esse valor encontrado aqui, que eu vou colocar um y, tá? Então, esse y coulomb vezes metros vai equivaler a x, né? E aí, fazendo aqui uma regra de 3, né, eu consigo, então, encontrar quantos debs, né, que equivale esse valor aqui, né, que foi encontrado, tá? Pessoal, a aula ela ficou, né, um pouco maior, tá, do que eu estava esperando, então eu vou dar uma pausa aqui e a gente já volta com a continuidade desse vídeo, ok?